Nós começamos falando sobre sequelas da Covid-19. Um artigo publicado por pesquisadores britânicos na revista científica The Lancet mostrou que um dos possíveis efeitos de longo prazo do coronavírus são os problemas cognitivos, que prejudicam a memória, o raciocínio e a capacidade de resolução de problemas. Os pacientes que tiveram um quadro mais grave da doença tiveram um pior desempenho. Detalhe que essa análise fez uma pesquisa em cima de um grupo de 80 mil pessoas, então bastante gente participou dessa análise. Doutor Fernando Gomes, só para reiterar, temos aqui então os números, com exatidão de quantas pessoas foram analisadas e essa questão, não é, doutor? Os casos graves tiveram problemas cognitivos. Quando a gente fala de problema cognitivo, é só em quem teve gravidade da doença ou casos leves também podem apresentar algumas oscilações? Casos leves podem apresentar algumas oscilações, mas o mais importante, Elisa, que a gente notou é que existe uma correlação entre a infecção pelo coronavírus, a manifestação clínica mais grave, provavelmente relacionado com todo o processo inflamatório que acaba acometendo o cérebro. Lembrando que também existe um risco maior da formação de trombos, isso pode comprometer o fluxo sanguíneo cerebral, levando então a um prejuízo cognitivo. O que é prejuízo cognitivo? Dentro da neurociência, a gente chama de cognição tudo que dá para a gente habilidade intelectual, como, por exemplo, pensar, criar estratégia, ter criatividade, elaborar planos, a própria linguagem, praxias, habilidade de fazer coisas diferentes. Então, tudo isso se mostrou comprometido em pacientes que tiveram coronavírus, principalmente os casos mais graves que demandaram internação hospitalar, um período dentro de terapia intensiva, muitas vezes intubação orotraqueal, e com isso, então, o órgão fica alterado, necessitando um diagnóstico preciso e, obviamente, um tratamento. Doutor, quem teve Covid-19 e ficou, por exemplo, em casa, em isolamento, você fica num ambiente que você não tem muito contato com as outras pessoas, apenas por rede social, pela internet, então você é isolado do mundo. Na hora que você retoma para esse tipo de atividade, naturalmente você vai se sentir um pouquinho deslocado, nessa readaptação. Esse sentimento de estranheza ou de até um pouquinho ainda fora de ritmo, diz respeito a uma sequela ou não? Esse é um sentimento normal que qualquer pessoa pode ter? Por que eu estou perguntando isso? Quando a gente fala de problemas cognitivos, vão desde os mais básicos até os mais graves? Sim, é lógico que uma pessoa que ficou internada por um tempo prolongado, independente do diagnóstico, Elisa, mas que teve essa restrição do contato natural, social que a gente tem, e até mesmo ficou restrita apenas à comunicação através de um tablet, de um telefone, de uma televisão e assim sucessivamente, pode apresentar essa sensação de estranheza. Quando a gente fala alteração cognitiva, hoje a gente tem instrumentos principalmente relacionados com a prática da neuropsicologia, em que a gente consegue mensurar, medir a habilidade mental do indivíduo. Então, eu consigo pontuar como está a atenção, como está o poder de concentração dessa pessoa, como está funcionando a memória, de curto prazo, de longo prazo, como é que estão as funções executivas, a linguagem, as praxias e assim sucessivamente. Então é algo muito mais palpável, inclusive, do que simplesmente uma sensação. É como se o indivíduo ele tivesse uma habilidade mental, por exemplo, de escrever um texto, criar uma obra de arte, por exemplo, ou então executar o seu trabalho e de repente ele percebe que a performance dele ficou diferente depois desse período. É lógico que a convalescência de qualquer doença, ela pode trazer esse problema que é temporário. Mas o que faz com que a gente preste atenção é que não é só nesse estudo. Ao redor do mundo a gente tem notado isso. Eu tenho recebido pacientes no consultório que a gente passa a investigar e realizar um check-up do cérebro para verificar o que aconteceu. Porque é possível tratar essas pessoas e, obviamente, reabilitá-las a terem o seu desempenho cognitivo como tinham anteriormente. Mas, no mínimo, que a gente precisa é fazer o diagnóstico adequado. Você passou por isso? Você tem se sentido assim? De repente, alguma questão cognitiva que você percebe que não foi tão bem recuperada? Você continua ainda com uma memória um pouquinho esquisita, assim, digamos, daquilo com o qual você estava habituado a ser ou ter? Comenta com a gente, viu? Vai lá no Twitter, #correspondente-médico. Eu estou aqui com o Twitter aberto e com as mensagens. Chegou aqui uma pergunta do Erisdan, obrigada, viu, pela sua participação, perguntando se existe alguma sequela permanente após o contágio da Covid-19. A gente tem conhecimento disso, doutor? Lógico, ele está falando de sequela principalmente do ponto de vista cerebral. Se você teve um acidente vascular encefálico secundário à Covid-19, como por exemplo uma trombose que acometeu uma parte do cérebro,
A sequela relacionada, ela pode ser permanente, desde que você não faça aí um processo de reabilitação. Mas não que exista uma sequela definitiva e permanente. O que a gente tem notado é que algumas pessoas, por exemplo, vamos falar de uma coisa muito comum, que acomete cerca de 70%, 80% das pessoas com Covid, a questão da anosmia. Não deixa de ser um acometimento no trânsito da informação neural, que faz com que o indivíduo ele não sinta o cheiro de forma adequada. Isso interfere no paladar. E a gente sabe que o cheiro, Elisa, tem um papel fundamental na constituição da memória. Porque essa informação ela entra direto para 2 áreas cerebrais. Uma área relacionada com prazer, que é a área septal, e uma outra área relacionada com o próprio processo de consolidação da memória, que é o uncus, na região mesial do lobo temporal. Então, assim, a gente pode dizer que existem sequelas que são mais duradouras, permanentes, a gente vai precisar ter um tempo de observação maior para poder afirmar de uma forma categórica. Doutor, ainda falando sobre questões cognitivas, a gente tem um estudo bem interessante para trazer aqui para vocês. É um estudo publicado no Jornal da Academia Americana de Neurologia. Mostrou que comer alimentos ricos em flavonoides, aí você se pergunta, flavonoides, o que seria isso? Morangos, pimentas. Consumir esse tipo de alimento pode retardar o declínio cognitivo. Olha lá, a gente falando sobre questões cognitivas e agora temos aqui um estudo que diz respeito a isso. Esse estudo não levou em conta a Covid-19, a gente não está falando disso, mas fala de questões cognitivas e que a gente tem ficado cada vez mais atento a isso, né, doutor, para envelhecer bem. Sim, isso faz com que a gente tenha pelo menos um norte de como devemos nos alimentar e principalmente, né, dar o prêmio que cada alimento merece receber. Então, o que são flavonoides? São compostos bioativos. Quando a gente fala bioativo, é que tem interferência no funcionamento biológico do corpo, funcionam como antioxidantes e como anti-inflamatórios naturais e que podem, na verdade, ser ingeridos de uma forma bastante agradável dentro da sua própria dieta. Como, por exemplo, o açaí. Quem não gosta de açaí, você gosta? Nossa Senhora! Tudo bem que o que a gente toma ou come aqui na região sudeste, ele é doce, ele é diferente, ganha xarope e tudo mais. Não é o açaí raiz, mas é bom demais, gente. Fica com a boca toda manchada, mas a gente gosta. É bom demais, né? E vamos seguindo, olha só, brócolis. Bom. Brócolis é uma coisa gostosa. O café. Aqui eu posso até acrescentar também o chocolate, principalmente o cacau, que também tem flavonoides. E outros alimentos, Elisa, como a cebola, a maçã, o morango. Eu só estou falando de coisa boa, percebe? Pois é, por enquanto eu estou me sentindo feliz aqui, doutor. Temperos, como por exemplo a pimenta, que além de ter flavonoide, também estimula a liberação de endorfina, enfim, é bem interessante. Tomate e a uva, e o derivado da uva, o vinho também. Então, assim, são alimentos que nesse estudo de longa duração, com muitas pessoas durante um tempo grande, se observou que impactaram, na verdade, na redução do declínio cognitivo. Não é só isso que vai, obviamente, favorecer a pessoa se proteger do envelhecimento e se proteger, por exemplo, do surgimento da demência. Mas isso também colabora. A gente sempre fala, né, da importância da prática de atividade física regular, principalmente atividade aeróbica, e do sono reparador, Elisa, que fazem com que o indivíduo mantenha o seu cérebro funcionando a todo vapor e a sua mente esteja sempre afiada. Doutor, quando a gente fala em melhorar ou diminuir o declínio cognitivo, a gente está falando de quê exatamente? A pessoa tem a predisposição de ter uma doença, ela pode atrasar essa doença, ou a gente consegue ficar mais lúcido por mais tempo? A gente está falando de quê exatamente? Está falando de funcionalidade. Então, a pessoa continua prestando atenção nas coisas, ela continua aqui com o pé na realidade, a memória continua afiada, então a pessoa consegue, na verdade, ter a sua vida social a todo vapor e, principalmente, continua tendo a capacidade de aprender coisas novas, que acaba sendo o grande desafio. Não adianta a gente durar muito se a qualidade lá na frente não for bacana, né? Então, a nossa preocupação, e acaba sendo a orientação médica, acaba levando em consideração todos esses desafios. A gente quer longevidade, mas com qualidade, Elisa. Muito bom, aproveita e tira uma foto dessa tela e manda no grupo da família, compartilhando informação. Um estudo, então, publicado no Jornal da Academia Americana de Neurologia, mostrou que comer esses alimentos pode retardar o declínio cognitivo. Muito bom, ainda bem que é tudo bem gostoso, não é, doutor? Aproveitando esse gancho, já que nós estamos, inclusive, nesse clima dos Jogos Olímpicos, vocês sabem quais são os alimentos que não faltam na dieta dos atletas? Tem uma matéria sobre isso no site da CNN Brasil, é bem interessante, a gente separou, inclusive, para ressaltá-la, reforçá-la aqui com você. O que diz essa matéria? Que comer de forma equilibrada, apostando em alimentos frescos, evitando os industrializados, faz diferença real, viu?
De acordo com os especialistas, o ideal é que a dieta seja individualizada, ou seja, o que vale para mim pode não valer para o Dr. Fernando, como pode ser diferente para você. E leve em consideração se a pessoa faz exercícios, se ela trabalha em pé, se fica muito tempo sentada, já que cada um tem os seus gastos calóricos diferentes ao longo do dia. Doutor Fernando, então aquele papo quando a gente é criança, nosso pai, nossa mãe fica assim, come, meu filho, come tudo bem colorido, tem que ficar bem nutrido. Isso é real, isso não é só papo de mãe, né? Isso não é só papo de mãe. E olha só, Elisa, eu não posso deixar aqui de dizer a importância que existe, sempre eu gosto de falar de multidisciplinaridade. A importância que existe da nutrição. Os nutricionistas são as pessoas que têm formação adequada para conseguirem justamente isso, né? A coisa individualizada, a orientação individualizada para cada pessoa. Cada indivíduo tem um estilo de vida, tem um biotipo, que é a forma que o seu corpo funciona, tem uma determinada atividade. Então, na verdade, até ajudar a orientar esse cardápio, orientar o que serve, o que não serve, o que é mais indicado ou não, o nutricionista tem essa capacidade e, enfim, a gente precisa utilizá-los para conseguirmos, na verdade, ter uma vida saudável. Interessante a gente ressaltar a questão da individualização de cada dieta e a importância de conversar com um profissional, porque é tão comum alguém perguntar assim, ai, doutor Fernando, o que o senhor come de manhã? Aí não sei, o Fernando responde, é uma fruta, aí a pessoa vai lá e quer comer essa fruta todo dia. É importante entender que cada ser humano é de um jeito. Sim, é importante a gente entender que cada pessoa tem a sua individualidade. É lógico que a gente pode compartilhar receita, dar dicas, mostrar que a gente tem um estilo de vida saudável, que a gente sempre busca trazer alimentos que são ricos para a nossa saúde, que basicamente são carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, prato colorido, tudo coisa que faz bem para o corpo. A gente já sabe disso, mas é lógico, para cada pessoa existe, na verdade, características especiais que vão, na verdade, compor a sua dieta perfeita. Aí, doutor Fernando, de vez em quando compartilha umas receitas. Tem um bolinho de laranja, eu acho que não é, Fernando? De laranja? Isso a gente faz em casa, é bolo de laranja, até bolo de chocolate também. Adoramos. Próximo tema que a gente traz aqui, esse também está ligado ao desempenho dos atletas nos Jogos Olímpicos. E chama tanta atenção, doutor, gera uma estranheza e a gente trouxe aqui para poder compreender melhor. Alguns competidores, como o corredor americano, o Galen Rupp, e o nadador Michael Andrew, estão usando uma técnica para fortalecer a musculatura e também acelerar a recuperação. Essa técnica é usada para comprimir partes do corpo e restringir o fluxo sanguíneo. Mas será que uma técnica como essa de comprimir umas partes do corpo funciona mesmo? E mais, será que ela é perigosa? Doutor Fernando, como é isso exatamente, comprimir partes do corpo e ter um resultado positivo com isso? Então, essa técnica ela foi descrita na década de 60 e basicamente consiste na compressão, tanto na região axilar como das virilhas, restringindo o fluxo sanguíneo. Então, quando o indivíduo faz o exercício físico, mesmo que ele faça menos repetições com uma carga menor, ele, na verdade, vai fazer com que esse músculo ele sinta mais, na verdade, esse esforço que muitas vezes acaba sendo extenuante, fazendo com que algumas substâncias, como, por exemplo, o óxido nítrico, fator de crescimento, beta-endorfinas, fiquem, então, represadas nessa região, fazendo com que o músculo, então, tenha o seu estímulo para, inclusive, levar à hipertrofia de uma forma diferente do treino convencional. É lógico, né, Elisa, que existem orientações especiais para se realizar isso, né? A gente sabe que quanto mais próximo da natureza nossa a gente realiza exercício físico, melhor para o corpo, porque não é só músculo que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando osso, está trabalhando cartilagem, está trabalhando articulação, tendão e assim sucessivamente. Mas essa compressão seria como exatamente? Na hora que você está fazendo um exercício físico, você usa algum equipamento para poder comprimir o músculo? Elisa, imagina um aparelho de aferir pressão arterial, aquele que a gente coloca no braço e ele insufla. Durante o exercício físico acontece esse processo, então acontece essa compressão. O que ocorre é que a chegada de sangue no músculo, ela acaba sendo prejudicada. Então você faz um treino com o músculo numa situação, na verdade, adversa. Nossa. E com isso, então, você coloca o miócito, que é a célula muscular, numa situação de demanda metabólica diferente. E isso faria, pelo menos em teoria, com que esse músculo, na hora de se restabelecer, no decorrer dos dias, ele fosse então enriquecido de uma forma mais rápida. Então é lógico, né? As pessoas sempre querem ter um corpo bonito, querem ter mais força e acabam buscando métodos. A grande indicação para isso é principalmente para pessoas que têm problemas, por exemplo, que têm artrose, que têm alguma restrição de movimento e que não podem levantar uma carga tão grande assim, como, por exemplo, a gente conseguiria fazer numa academia sob supervisão de um professor de educação física. Pois é, doutor, mas controlar o fluxo sanguíneo ou fazer com que ele não se movimente da maneira normal ou adequada, isso não
provoca algum mal? Isso não faz mal para a nossa saúde? Então, o que a gente sabe é que os trabalhos científicos mostram que até mesmo o ganho de massa não é tão diferente assim. E quando a gente fala de ganho de força, principalmente o trabalho executado de uma forma mais natural, acaba sendo até mais proveitoso. Só que são técnicas que são desenvolvidas, são pesquisadas, não só na área médica, mas também na parte da educação física, que visam, na verdade, um treino e uma reabilitação. Então, você pode imaginar, Elisa, um indivíduo que não pode fazer tanto esforço físico, mas precisa ter o seu músculo treinado. Ele tem recursos, tem artifícios, tem artimanhas que utilizam a própria fisiologia do corpo humano para conseguir, então, garantir o que todo mundo quer, né? Uma massa muscular funcionando a todo vapor, força, desempenho, tenacidade e assim sucessivamente. Interessante. São atletas de alto rendimento, né? Os que a gente trouxe aqui de exemplo. Enfim, novas técnicas, novos métodos aparecendo. E você falou uma coisa muito importante, né? Para ninguém sair por aí tentando garrotear membro e fazer exercício. São atletas que estão numa situação diferente, de alta performance. Acompanhamento. São pessoas assistidas. Então, tem médico perto, tem treinador, tem preparador físico, tem todo mundo ali ao seu favor para qualquer problema que venha a ter, rapidamente reconhecer e, eventualmente, interromper. Porque muitas pessoas descrevem sensações desagradáveis, pode formar hematoma e até casos mais raros da formação de trombose, que acaba sendo uma coisa que preocupa bastante a gente. Hashtag aqui tinha, hashtag correspondente médico. Tirou sua foto? Postou? Será que você aparece hoje aqui com a gente? Vejamos quem vai aparecer. Andrea Jansson. Ai, que beleza. E ainda veio aqui com uma camisa de time. Minha nossa, eu tinha que bater o olho e já saber que time é esse, hein? Mas vou te falar que não sei, gente. Ela falou aqui, se precisar me vacinar de novo, segunda dose, coisa boa, alívio. Participação da André. Gostei. Depois vocês podem soprar para mim que time é esse. E olha só um detalhe, ela tem uma máscara que protege bastante, né? Você percebe que ela sobe até a região superior do nariz, embaixo do queixo e principalmente a porção lateral. Ela é uma pessoa que se preocupa. Tá ali bem protegida. Próxima participação que temos... Opa, peraí. É um colega aqui da CNN... Exatamente, o Carlos Henrique Rodrigues, operador de GC. Que legal, mais um colega de trabalho. Ali, um corintiano, hein, gente? Esse eu reconheci logo de cara. O pessoal de casa não está conseguindo ver porque a tarja está em cima, mas tem uma camisa do Corinthians. Primeira dose e que venha a segunda, registrou ali o Henrique. Pronto, agora tá aparecendo o Corinthians, que eu aprendi com o Rafael Colombo, que tem o N, né, Corinthians? Corinthians. Dito isso, gente, chegamos ao fim de mais um Correspondente Médico. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa, pessoal. Se cuidem e até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.